Te falar uma coisa, falar sobre o Nirvana, pesquisar sobre o Nirvana, me faz sempre descobrir coisas novas, automaticamente por conta do Kurt ser o compositor de todas as letras praticamente, todas as canções. Eu descubro muita coisa legal, muita coisa interessante. Eu tava pesquisando sobre o Serve the Servant e cara, foi tanta coisa, assim, aí eu vou linkando, aí eu vou falar disso aqui, não, isso aqui vai sair, então eu vou trazer algumas coisas que durante essa pesquisa do significado de Serve the Servant eu encontrei referências a escritores como William Burroughs e outras coisitas, tá? Não vou entrar profundamente nestes links, eu vou falar especificamente da canção Serve the Servant, mas é inevitável dizer que Kurt Cobain é um letrista incrível. Eu sempre disse que o In Utero era o álbum que eu mais gostava, é o álbum que eu mais gosto, mas nunca me baseei em nada especificamente por que achar este o melhor álbum do Nirvana. Agora eu tenho os meus motivos e eu vou descrever alguns deles aqui. Cara, é evidente que o In Utero foi um álbum feito para as mulheres. É evidente. Eu já falei um pouco disso sobre os símbolos que tem no CD, né, no álbum. Neste vídeo que tá aqui no canto, você pode ver em algum canto aqui do canal, tem lá sobre os símbolos do In Utero. Mas este vídeo não é sobre o In Utero ser um álbum dedicado às mulheres. Isso é um outro vídeo no canal, tá? Mas ele saiba disso e aguarde este vídeo. Só um adianto, você vê que tem várias temáticas relacionadas ao mundo feminino, né? A feminilidade, no caso. Tem os símbolos, tem lá dentro da capa aquele cara vestido de mulher, a figura feminina na capa, o nome do álbum, a música Rape Me contra o estupro, uma crítica ao pensamento do estupro, a crítica que ele diz que eles ensinam as mulheres a se defender, só que deveriam ensinar os homens a não estuprar, sabe? Que é toda uma questão do homem, né? Um patriarcado. Cara, eu usei a palavra patriarcado, olha só. Em que eles têm que ensinar a mulher a se defender, não o homem a não estuprar, né? Uma coisa meio óbvia, dita por ele na década de 90. A canção Frances Farmer Will Have Her Revenge on Seattle, que também... Mano, vou parar, tô falando sobre outra coisa. Vamos lá, Serve the Servants, foco. A humanidade não foi nada legal com as mulheres ao longo do tempo. E se não fosse uma mulher branca, pior ainda. Pior ainda. E isso não tem como se negar, é histórico, tá bom? Serve the Servants foi lançada no dia 13 de setembro de 1993 e é a canção que abre o álbum In Utero, lançado no mesmo ano. In Utero, pra quem não sabe, é o terceiro álbum de estúdio da banda. Pra mim, esta canção é a canção mais autobiográfica que o Kurt já fez, tá? Aliás, esse álbum é muito autobiográfico, né? E na própria opinião do Kurt, era o melhor álbum do Nirvana e eu tenho que concordar. Pra começar, só o título já traz história. Serve the Servants. O título pode ser traduzido literalmente como servir os servos, né? No caso, servir os empregados, né? Servir quem lhe é submisso. Mas, num contexto, digamos, literário, serve foi usado pela primeira vez como venda de droga pelo autor, pelo escritor, né, e poeta, e pintor, crítico social, William Burroughs. Acho que é assim que se pronuncia. Kurt tem uma história com o William, inclusive eles têm uma canção juntas. Este vídeo não é especificamente para falar da relação do William com Kurt Cobain, mas William era homossexual, ex-viciado, um cara que foi referência para todos os artistas da época, inclusive atualmente. Tinha um pé no ocultismo, fez parte aí da leva de escritores da geração Beat, né? E ele fez parte daquele grande movimento que todos conhecemos, denominado como contracultura. Então, neste contexto, podemos ressaltar que sim, Serve the Servants pode ser vender droga aos dependentes, tá? Não é literalmente isso, mas eu não posso deixar de trazer essa ligação que Kurt Cobain tinha com o escritor William Burroughs, que usava exatamente desta maneira em seus textos.
Serve the Servants, liricamente, é cheio de diretas sobre problemas familiares, trabalho, relacionamento e relação com a mídia. Kurt fala da sua infância e adolescência conturbada e também fala sobre a perseguição da mídia com Courtney Love e também a justiça americana com a guarda de Francis Bean Cobain. E eu vou destrinchar isso quando eu começar a falar especificamente de cada parte da letra. Se Kurt Cobain fosse um desconhecido, colocar seus problemas pessoais em uma canção passaria batido, ninguém daria bola e ninguém se importaria. Porém, depois do sucesso de Nevermind e a mídia toda em cima dele, ele se permitiu fazer uma obra autobiográfica. Ironia ou não, esse estilo confessional de letras é um luxo que só é permitido pela tão odiada, de acordo com ele, fama, né? A fama que ele tanto desprezava, mas no fundo não era bem assim. Transformar ocorrências da própria vida em canções deu certo para vários artistas, então com Kurt Cobain também não seria diferente e ele arriscou, né? Pessoas que ele admiravam também já fizeram isso em outros álbuns. John Lennon, talvez o maior ídolo de Kurt Cobain, usou e abusou do desabafo pessoal, especialmente a partir de 68, no White Album, né, que é o álbum branco dos Beatles. Desse momento até 1980, Lennon citou a mulher Yoko Ono em várias canções, berrou para sua mãe, que morreu quando era adolescente, e também mandou alguns recadinhos ácidos para Paul McCartney. Como uma ligação adicional aí a Cobain, Lennon também consumia heroína e estava psicologicamente confuso. Podemos notar isso na letra da música Air Blues, que fala: estou sozinho, quero morrer, na época das gravações do White Album. Outra referência para o Cobain confessional é Bob Dylan. Este procurou separar sua vida de suas letras na maior parte da carreira, mas fez um álbum de alta carga emocional em 1974, quando seu casamento estava ruindo. Blood on the Tracks traduziu todo esse sofrimento em boas canções. O verso "a raiva adolescente deu bons lucros" essa frase vem diretamente de um artigo publicado pela revista norte-americana Rolling Stone, que dizia: a alienação deu bons lucros ao Nirvana com Nevermind. Kurt leu isso, ficou com aquilo entalado na garganta e logo na primeira música do álbum em outro, joga isso de volta. Então vamos lá, a angústia adolescente pagou muito bem, agora estou entediado e velho, né? Dizendo que toda a mídia, toda a imprensa lucrou com essa revolta adolescente, né? E agora ele se sente cansado disso tudo. E também uma crítica à obsolescência quase que programada, né? O artista no auge depois é descartado assim que ele sai ali daquela situação. Juízes autoproclamados julgam mais do que eles venderam. Todo esse consumo sanguessuga por parte de todos os empresários e mídia. Neste trecho, se ela flutua, então ela não é uma bruxa como nós pensávamos. Mas o início de processo na área de Salem, né, um pagamento inicial em cima do outro, um lote de Salem. Este trecho é uma referência clara às técnicas para se descobrir se a pessoa era uma bruxa, utilizada entre os séculos XV e XVIII na Europa. Essa questão de flutuar é uma referência à prática do banquinho ducking. Uma mulher que era acusada de bruxaria era despida, tiravam a roupa dela, amarravam ela a um banquinho e afundavam em um rio. Se flutuasse, era uma bruxa. Se não flutuasse, era uma pessoa normal, mas de qualquer maneira a mulher morria afogada e só constava lá, realmente morreu, mas não era uma bruxa. E aí a ironia, que na visão de Kurt, era que Courtney não era uma bruxa, obviamente, mas era castigada, era arremessada aos rios várias vezes e sempre sobrevivia. É como se ele dissesse: vocês acham que ela é uma bruxa, você joga ela no rio o tempo todo e ela prova que ela não é uma bruxa, mas ela sobrevive, trazendo essa ironia. Incrível. Agora eu vou ler um trecho desse lance do banquinho. A premissa era de que se flutuasse era bruxa, mas se não flutuasse ela iria se afogar. Os caçadores de bruxa acreditavam, e no caso a igreja também, né, que isso funcionaria por diferentes razões. Alguns pensavam que as bruxas flutuariam automaticamente para o topo da água porque haviam renunciado ao batismo como rejeição de Deus. Outros acreditavam que as bruxas podiam usar seus poderes mágicos para flutuar até o topo e impedir o seu afogamento. E quando fala do lote de Salem, né, Salem's Lot, na letra, é uma referência à caça e morte das bruxas em Salem. Pode-se especular que as pessoas e até a mídia pagavam por informações, né, pagavam para ter alguma informação sobre Courtney Love
e o seu período de gravidez em que diziam que ela usava drogas. A própria crítica aqui nesse ponto é que o Kurt sempre considerou Courtney Love uma mulher poderosa e ela estava ao lado dele. O que ele quer nos dizer é que se isso fosse algumas décadas atrás, ela estaria sendo apedrejada, estaria sendo acusada de ser bruxa e seria morta por estes caras que hoje apenas a julgavam, sabe? Tipo, é uma coisa bem pesada mesmo. E a gente sabe que as pessoas são ruins a esse ponto, a gente sabe. Tem um trecho do livro aqui, fragmentos de uma autobiografia do Marcelo Orozco, cara, que é exatamente o que a gente vê aí pelos dias atuais, né? Vamos lá. Se os anti-Courtney pudessem, fariam com a senhora Cobain o mesmo julgamento rústico que os puritanos da cidade norte-americana de Salem praticaram em 1692 com mulheres acusadas de feitiçaria. Sim, vocês fariam. E aí entra no refrão, né? Sirva os servos ou não, sirva os servos ou não. Servir os servos se trata muito de como Kurt Cobain se sentia com relação a produzir a sua arte. Como que ele se sentia com relação à sua arte e o público geral. Como se ele não estivesse mais cantando por prazer, mas sim porque ele precisava servir essas pessoas. No refrão ele define que está servindo aos servos. Afinal, aqueles que esmiuçam sua vida para encher páginas nem são os que ficam com lucro. São servos dos donos dos meios de comunicação. Algo mais óbvio dessa associação é a revista norte-americana Vanity Fair, publicada por uma grande empresa jornalística norte-americana, que em agosto de 1992 fez uma longa reportagem insinuando que Courtney Love teria consumido heroína mesmo já sabendo que estava grávida. A repercussão dessa matéria criou muitos problemas para Kurt e Courtney, com a justiça inclusive, que chegou a ameaçar tirar a guarda de Francis Bean. E aí ele fala, né, sirva os servos, esse divórcio lendário é tão chato, porque todo mundo entrava nessa questão do divórcio. Tudo no trauma, na vida do Kurt, era por conta do divórcio. Então ele já coloca que esse lendário divórcio é tão chato, ele já nem tá mais se importando com a questão dos pais, mas sempre volta aquilo, já porque ele foi abandonado e blá 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 blá. Então assim, de fato, ele tava de saco cheio desse divórcio, de todas essas histórias, né, de divórcio. Enquanto meus ossos cresciam, eles doíam muito. Eu acho que aqui fala até da própria questão da maturidade, né, fazendo uma alusão à questão de quando nós crescemos, enquanto estamos crianças e vamos crescendo, os ossos vão crescendo e a gente sente dor, isso é comum. Os adolescentes sentem dor, né, muito mais na fase do estirão, porque eles estão crescendo e tal. E aqui dizendo na questão de maturidade, ele também sentiu essa dor, sofreu essa dor psicológica do crescimento, da relação dos pais, de superar esta questão. E aí ele diz, eu tentei muito ter um pai, em vez disso tive um papai. Eu só quero que você saiba que eu não te odeio mais. Não há nada que poderia dizer que eu não tenha pensado antes. Michael Azerrad diz no livro Camas de Hora, a história do Nirvana, que Cobain queria que o pai dele soubesse que ele não o odiava mais, mas que o pai entendesse também que ele não tinha vontade de falar com ele. Não é porque eu não te odeio que eu te amo. Essa parte de eu só quero que você saiba que eu não te odeio mais saiu de uma conversa real entre Kurt e Don Cobain em 1993 nos camarins após um show em Seattle. Mas como eu disse, deixar de odiar é diferente de amar. Desde lá, Kurt não estabeleceu mais nenhum contato com o pai dele, foi a última vez que eles conversaram. Essa questão também de querer ter um pai, mas teve um papai, eu achei também nessa definição, algumas pessoas dizendo que talvez é porque Kurt queria ter um pai, alguém presente de fato, que ouvisse, que se importasse com os sentimentos, mas não um papai que queria que ele fosse o homem da casa e pegasse as garotas e fosse um esportista, porque Don gostava muito que Kurt fosse esportista, colocou ele na luta, foi técnico do time deles lá, mas tipo, parece que ele não era isso que ele queria um cara que fosse seu amigo e não a figura caricata do papai, né? Que diz, esse aqui é meu filho que pega todas as garotas, entendeu? É mais ou menos isso aí. Reduzindo o papel paterno do próprio pai. E aí, novamente, sirva os servos ou não, sirva os servos ou não, sirva os servos ou não. Esse divórcio lendário é tão chato. Realmente, tava de saco cheio dessa história, tava de saco cheio dessa questão de divórcio e dessa importância que a própria mídia dava, né? Que olha... ele foi abandonado, nossa, queira ou não, muitas outras pessoas, muitas outras crianças tiveram pais divorciados,
entendeu? E acho que ele tinha consciência disso. Pra ele, acredito eu, que o divórcio talvez fosse o menor dos problemas. Era apenas uma ruptura de uma coisa muito maior, que era a relação que ele tinha com os pais, independente do divórcio. Porque muitas pessoas dizem que quando os pais se divorciam, por mais traumático que seja, essa pessoa tem dois lares totalmente diferentes, né? A criança vai pra casa do pai, ganha presente do pai, vai pra casa da mãe, ganha presente da mãe, tem tudo duplicado, tudo de bom. No caso dele, essa separação foi bem diferente, né? Não teve uma saída minimamente positiva disso. Mas ele mesmo diz, aqui nessa letra, que ele não se importa com isso, que isso não é nada, entendeu? Que isso já foi superado. E abre esse álbum em útero maravilhoso, que depois só vem com canções fantásticas, inclusive algumas delas eu já falei aqui no Sobre a Música, que você pode clicar aqui para ver a lista de todas as canções que eu já fiz, logo viram outras. A Frances Farmer eu tinha feito, mas aí eu apaguei porque eu acho que estava meio incompleto de informações, tinha algumas coisas erradas. Eu vou tentar regravar pra vocês, pra refazer com maior atenção, tá bom? É isso, espero que você tenha gostado, muito obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Lembre-se que se você for membro do canal, você terá alguns benefícios que são, por exemplo, arquivos que eu coloco no Drive, um grupo do WhatsApp, então se torne membro lá a partir... A segunda opção, né? A primeira opção é mais por uma questão de ajuda, a segunda opção você já tem os benefícios aqui no canal. Beleza? Paz, amor e paixão, tamo junto. Um beijo nas nádegas e até um próximo vídeo. Falou! Lembrei de um trecho do show que o Kurt faz assim, ó, pra plateia. É literalmente como ele se sente. Servindo os servos. Serve the servants.